Olá, vamos falar de Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago agora a continuidade do nosso estudo da obra O Consolador, Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vamos agora com as questões 197 e a 206, certo? Leitura e reflexão passo a passo. Questão 197. Como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Resposta. Todas as expressões da cultura humana são apreciadas na esfera invisível, como um repositório sagrado de esforços do homem planetário em seus labores contínuos e respeitáveis. Todavia, é preciso encarecer que, neste outro lado da vida, a vossa posição cultural é considerada como processo, não como fim, porquanto este reside na perfeita sabedoria, síntese gloriosa da alma que se edificou a si mesma, através de todas as oportunidades de trabalho e de estudo da existência material. Entre a cultura terrestre e a sabedoria do espírito há singular diferença, que é preciso considerar. A primeira se modifica todos os dias e varia de concepção nos indivíduos que se constituem seus expositores, dentro das mais evidentes características de instabilidade. A segunda, porém, é o conhecimento divino puro e inalienável, que a alma vai armazenando no seu caminho em marcha para a vida imortal. Então, todos os bens feitos com amor, toda a realização pura, realizada aqui, com o auxílio da espiritualidade, fica gravado e marca gerações, certo? Questão 198. Pode o racionalismo garantir a linha de evolução da Terra? Resposta. Para si só. O racionalismo não pode efetuar esse esforço grandioso, mesmo porque todos os centros da cultura terrestre têm abusado largamente desse conceito. Nos seus excessos, observamos uma venerável civilização condenada a amarguradas ruínas. A razão, sem o sentimento, é fria e implacável, como os números, e os números podem ser fatores de observação e catalogação da atividade, mas nunca criaram a vida. A razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. É por esse motivo que as conquistas do humanismo jamais poderão desaparecer nos processos evolutivos da humanidade. Questão 199. Poderá a razão dispensar a fé? Resposta. A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente da razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta em glória e sem fim. Então aqui Emmanuel vem nos trazer que a razão sem a fé traz uma razão de uma insanidade, sem propósito, sem fundamento e sem amor. E esta falta de amor leva à alimentação de paixões inferiores, mesmo que inconscientemente nos joga de braços ao arrastamento da animalidade. Mas a razão guiada pela fé, uma fé racionalizada, nos faz perceber o que estamos fazendo aqui, como diria Kardec, crer, mas saber por que crer. E aí mudamos e nos transformamos. Questão número 200. Onde localizar os desvios da razão humana? Resposta. A origem desse desequilíbrio reside da defecção do sacerdócio nas várias igrejas que se fundaram nas concepções do cristianismo.
ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados. Expositores, as seitas religiosas operaram os desvirtuamentos da fé, fixando sua atividade, por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio, no caminho infinito das conquistas da vida. Questão 201. No quadro de valores racionais, ciência e filosofia se integram mutuamente, objetivando as realizações do espírito? Resposta. Ambas se completam no campo das atividades do mundo, como dois grandes rios que, servindo a regiões diversas na esfera da produção indispensável à manutenção da vida, se reúnem em determinado ponto do caminho para desaguarem juntos no mesmo oceano que é o da sabedoria. 202. No problema da investigação, há limites para a aplicação dos métodos racionalistas? Resposta. Esses limites existem não só para a aplicação, como também para a observação. Limites esses que são condicionados pelas forças espirituais que presidem a evolução planetária, atendendo à conveniência e ao estado de progresso moral das criaturas. É por esse motivo que os limites das aplicações e das análises chamadas positivas sempre acompanham e seguirão sempre o curso da evolução espiritual das entidades encarnadas na Terra. Certo? Então agora a questão 203. Como apreciar os racionalistas que se orgulham das suas realizações terrestres, nas quais pretendem encontrar valores finais e definitivos? Resposta. Quase sempre os que se orgulham de alguma forma, de alguma coisa, caem no egoísmo isolacionista, que os separa do plano universal. Mas os que amam o seu esforço nas realizações alheias ou a continuidade sagrada das suas obras dos outros na sua própria atividade, jamais conservam pretensões descabidas e nunca restringem sua esfera de evolução, porquanto as energias profundas da espiritualidade lhes santificam os esforços sinceros, conduzindo-os aos grandes feitos através dos elevados caminhos da inspiração. Então, aqueles que realmente têm a consciência certa das coisas, percebem, indiretamente que seja, nós sabemos que somos inspirados. Não vem tudo aqui de nós, mas a espiritualidade que nos instrui e que nos intui para a direção correta. Agora as nossas últimas 3 questões desse vídeo de hoje, adentrando no tema intelectualismo. Questão 204. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Resposta. O sentimento e a sabedoria são as 2 asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Certo? Questão 205. Podemos ter ideia da extensão da nossa capacidade intelectual? Resposta. A capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida, em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da encarnação fazem o papel do quebra-luz sobre todas as perspectivas anteriores do espírito reencarnado. Nesta sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos e que chamais subconsciência. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado,
depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais, no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano, frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por 1/1000 de segundo a corrente de sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da terra para suas orgulhosas deduções, verificando que por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que, em todas as condições, possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. E a nossa última questão: como é considerada no plano espiritual a posição atual intelectiva da Terra? Resposta: os valores intelectuais do planeta nos tempos modernos sofrem a humilhação de todas as forças corruptoras e da decadência. A atual geração, que tantas vezes se entregou à jactância, atribuindo a si mesma as mais altas conquistas no terreno do raciocínio positivo, operou os mais vastos desequilíbrios nas correntes evolutivas do orbe, com o seu justificável divórcio do sentimento. Nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação como agora, em face da evolução das artes gráficas. Jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Entretanto, a imprensa, quase de modo geral, é o órgão de escândalo para a comunidade e o centro de interesse econômico para o ambiente particular. Enquanto que poucos livros triunfam sem o bafejo da fortuna privada ou oficial, na hipótese de ventilarem os problemas elevados da vida. Então, nunca tivemos tanta tecnologia, tanto avanço no nosso orbe terrestre, mas também nunca vimos tantos escândalos morais, tantos escândalos através da mídia. Nunca se foi tão evidente a nossa falta ainda de um mínimo de moralidade. Nessa transição planetária nós vemos, a olhos vistos, largamente, escândalos acontecendo, demonstrando um basta nessa transição moral de escândalos de velhas paixões inferiores e a necessidade de buscarmos a espiritualidade e o caminho, nossa ligação, novamente com Deus. Certo? Eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso estudo de hoje de O Consolador, e no próximo vídeo adentraremos as questões 207 a 216. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.